Ok, então vamos fazer uma oração e a gente inicia. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Muito obrigado que tu desse a gente um verão tão longo e abençoado, Senhor Deus. E está chegando agora a neve também. A gente agradece, Senhor Deus, porque tu és perfeito, Senhor Deus. A gente vê na natureza a tua glória, Senhor Deus, e de como tu fizeste perfeito, apesar do homem estar colocando a mão e bagunçando, mas tu és perfeito, Senhor Deus, e tu tens sempre mostrado, Senhor Deus, a tua grandeza na beleza, na natureza, Senhor Deus, nas estações. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós te pedimos e clamamos também, Senhor Deus, pelo mundo, Senhor Deus, pelos governantes, clamamos pelo Brasil, clamamos aqui pelo Canadá, Senhor Deus, que a economia, Senhor Deus, aqui no Brasil, tu possa estar, Senhor Deus, levantando governantes que tenham a tua mente, Senhor Deus, e possa fazer um governo, Senhor Deus, equilibrado, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, para trazer a paz e trazer, Senhor Deus, um crescimento, que as pessoas prosperem, Senhor Deus. Senhor Deus, que possa diminuir a pobreza, Senhor Deus, do Brasil, tantas pessoas sofrendo, passando fome, Senhor. E a corrupção tão grande no Brasil, Senhor Deus, tu possa também colocar no coração dos governantes, ó Pai, e com o tempo, Senhor Deus, e passando, Senhor Deus, essa fase tão escura, Senhor, que o Brasil está enfrentando agora. Também toma conta aqui das eleições aqui no Canadá e também nos Estados Unidos, Senhor Deus, oramos também. Em nome de Jesus. E da paz também lá em Israel, Senhor Deus. Não deixa que haja mais ataques, ó Pai. Coloca a tua mão protegendo aquelas pessoas lá e que acabe essa guerra. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Sei por que deu vontade de orar hoje pela paz no mundo. Sempre bom. Vamos lá então, gente. A gente está chegando agora na lição 3 e o negócio está começando a esquentar por aqui. Lá fora está esfriando, aqui está esquentando o estudo. Né? Então, lição 3 vai ser mais sobre a grande tribulação. Na lição 4, eu acho que vai ser o ápice aqui do interesse, eu acho que para muitos também. E vai ser muito legal. E no final vamos falar um pouco também sobre o posicionamento que a First Assembly adota, né? Pois bem, a grande tribulação é o tema de hoje. A grande tribulação descrita em Mateus 24 e 1 Tessalonicenses 5 é universalmente aceita como sendo a última semana das 70 semanas de Daniel. Porém, a divergência escatológica dessas duas linhas é apenas em relação a quando ela ocorreu. Se logo após as 69 semanas ou se ainda vai ocorrer no futuro. Então vamos ler lá em Mateus 24. Paulo, se você puder também aí abrir. Mateus Sim. 24, a gente vai ler o capítulo todo. Tá, já. A gente já leu, né, esse aqui, na verdade, no passado, mas vamos ler também de novo. Porque a gente leu, acho que alguns versículos só desse aqui. Sim. Bom, Mateus 24, o sinal do fim dos tempos. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muito virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações,
e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá, no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. E eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O dia e a hora são desconhecidos. Quando ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam ser preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Muito obrigado. Por Deixa eu nada. voltar aqui. Então, eu vou fazer algum comentário de alguns versículos, certo? Então, lá no versículo 2 fala assim: não ficará pedra sobre pedra. Então, essa profecia, quando ele fala não ficará pedra sobre pedra, vocês lembram que Jesus ele estava falando sobre o templo, né? Eles os outros discípulos lá chegaram e aí começaram a mostrar a beleza, né? Até os sacerdotes e os fariseus e tudo estavam olhando o templo. Se você for olhar lá no capítulo 23,
eles estavam falando a beleza do templo, né? Porque era uma das 7 maravilhas do mundo. Então, beleza e ouro e tudo, né? E aí Jesus falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Aí eles perguntam, quando é que isso vai acontecer? Né? E qual será o sinal da tua vinda, né? Então, quando ele fala assim, não ficará pedra sobre pedra, ele está exatamente se referindo ao templo. Então, no ano 70, essa palavra de Jesus realmente se cumpriu. Então, o templo realmente foi destruído no ano 70, completamente destruído. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigindo-se a ele em particular disseram, diz-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos. Então, note a divisão de 2 perguntas aqui, certo? Então, são 3, na verdade, mas você vê uma divisão aqui para essas 2, né? Então, a primeira foi relativa ao não ficar a pedra sobre pedra. Quando acontecerão essas coisas que acabou de falar, né? A segunda pergunta, e qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos, é exatamente sobre Cristo, né? E a volta dele e do fim dos tempos. Então, se a gente souber separar, né, essas 2 perguntas aqui, o que Jesus fala, a gente entende que um está se referindo ao que vai acontecer logo em breve, né? E que Jesus já estava prevendo, e outro que é sobre a volta dele, né, e fim dos tempos. Então, os preteristas colocam todos esses no mesmo evento em 70. Para os preteristas não existe essa diferença aqui, certo? Isso é mais para os futuristas. Aí, os versículos do 4 ao 14 apontam para um evento futuro que seria além daquela geração. Então vamos aqui no 7 e fala assim: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí você vê que não está se referindo a um local só, né? Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. No versículo 14, né? Então, a visão futurista leva em consideração essas palavras, né, sobre todo o mundo, todas as nações, né, indicando um espaço geográfico além do Império Romano. Certo? Em contrapartida, os preteristas argumentam que todo o mundo, naquela época, era apenas o mundo imperial. Era o mundo conhecido, né? Pois eles não conheciam os outros continentes do mundo. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, no versículo 15, né? Aí, ó, ao chegar do versículo 15, Jesus parece indicar que aquele evento seria para aquela geração, né? Quando vocês virem, né? Então, sacrilégio terrível, ou abominação da desolação. Profecia de Daniel em 9:27. Vocês estão lembrados? E fala assim, lá em Daniel 9:27, foi por isso que a gente estudou antes, né? E fala assim, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Agora, lá em Lucas 21, ele deixa mais claro ainda, ele cita novamente essa mesma coisa, né? Do sacrilégio. Aí fala assim: quando virem Jerusalém rodeada de exército. Então, Lucas, ele explica o que seria esse sacrilégio terrível. Certo? Está lá no Evangelho, lá em Lucas 21. Então, os que estiverem, aí ele fala, né? Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Você vê dando um local também, né? Fujam para os montes, no versículo 16. A ordem de Jesus aqui parece ser direcionada à região da Judéia. Curiosamente, isso aqui é uma coisa que eu também aprendi também há não muito tempo atrás. Existem registros históricos que comprovam a fuga de judeus cristãos que refugiaram numa cidade chamada Pela, do outro lado do Jordão. Aí tem um artigo que fala
que fala sobre essa fuga, né? Como também no relato de Eusébio de Cesareia do século IV, em sua obra História Eclesiástica. Então, se eu clicar aqui no artigo, aí está em inglês aqui, mas depois vocês podem dar uma lida, certo? Eles falam exatamente sobre os sources, que fala que houve uma fuga. Olha, the 4th century church fathers Eusebius of Caesarea and Epiphanius cite a tradition that before the destruction of Jerusalem in 70, the early Christians had been warned to flee to Pella in the region of Decapolis across the Jordan River. The flight to Pella probably did not include the Ebionites. Então você vê, né? É exatamente naquela época, tá vendo? Aí ele fala sobre algumas discussões que houve recentemente sobre isso, e aqui fala sobre os sources, né, as fontes, onde eles falam sobre essa fuga. Então, por exemplo, o Eusébio de Cesareia, ele fala aqui, ó, to depart and dwell in one of the cities of Perea, which they called Pella. Então, você vai ver aqui nesse mapa onde está Jerusalém, né? E onde está essa cidadezinha aqui, certo? Então, é muito interessante, né? Eles se lembraram, né, dessa palavra de Jesus, e quando o exército de Roma cercou, porque no ano de 70, o Flávio Joséfo, ele cita o que aconteceu no ano de 70, né? Então, ele fala exatamente quando chegou e cercaram a cidade, aí eles passaram alguns dias lá e depois saíram, e aí aquilo ali foi o sinal, né? Quando virem Jerusalém cercada de exército. E ali, depois dali, eles fugiram e foram para essa cidade. Então, existe uma tradição que fala que os cristãos que estavam lá em Jerusalém, é por isso que os cristãos ainda continuaram depois. Você vai ver as cartas de Paulo e tudo, e outras cartas, né, pedindo, alguns que foram escritos depois do ano 70, pedindo doações, pedindo coisas para os cristãos daquela região ali. Então, continuou ainda os cristãos, mas por causa disso, que eles fugiram se lembrando desse sinal que Jesus tinha falado, né? Achei isso aqui muito interessante. Pronto, então tem esse artigo aqui e também tem, se vocês quiserem ver, esse livro aqui, eu recomendo demais. Ele fala, desse livro daqui, do século IV, que se tira, por exemplo, a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Existe um relato nesse livro. Existe a expansão do cristianismo nas regiões, na Ásia, na África, né, na Europa, e vai mostrando cada apóstolo onde ele foi se estabelecendo, na Índia, né? Então, cada apóstolo ele foi se estabelecendo e a igreja se formando nesses locais. Então, vai ser nesse livro de Eusébio de Cesareia, do século IV, que ele vai falar sobre isso. Então, se você depois quiser dar uma lida, por exemplo, eu só, por curiosidade, né, eu coloquei aqui sobre essa cidade de Pella, né? Aí eu achei um local aqui, pronto, aqui, ó. Aí aqui, but the people of church in Jerusalem had been commanded by a revelation vouchsafed to approved men there before the war, to leave the city and to dwell in a certain town of Perea called Pella. Então, aquela mesma citação aqui no livro, né? Então, você pode achar também nessa fonte. Aí, dos versículos 17 ao 20, Jesus continua falando sobre uma fuga que seu povo faria, mas também de um remanescente eleito que enfrentaria uma tribulação e, portanto, o tempo seria abreviado. Porque, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem.
Jesus faz essa citação de sua volta logo após falar de falsos cristos, Messias, para que seu povo não se enganasse. Sua volta seria nos ares, com poder e grande glória. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aí, esse termo Filho do Homem era exatamente o termo extraído de Daniel 7. Vocês estão lembrados que a gente falou também, né? Que falava sobre o Messias recebendo a autoridade de Yahvé para julgar e inclusive ser adorado. Reivindicar esse título era uma grande blasfêmia segundo os fariseus. Aí você vai ver lá em Marcos 14, né? Aí, e o texto de Daniel, que eu estava citando, é exatamente isso aqui. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Aí, Daniel. Aí o preterismo, né? Vamos lá. O sacrilégio terrível seria a destruição do templo por Tito, né? Como a gente já falou tantas vezes. E está lá também no livro de Fábio José, que é esse aqui que eu dei para vocês, vai falar exatamente sobre. Desculpa, esse aqui é de Eusébio, aí aqui tem o link para o de Flávio José. Certo? Ele vai falar exatamente sobre a guerra dos judeus, né? São várias guerras que tem, e uma delas é exatamente sobre o do ano 70. A destruição do templo em 70 depois de Cristo. A guerra judaico-romana, descrita por Flávio José, durou 7 anos, de 66 a 73. Então, veja, 7 anos. Aí você... É por isso que os preteristas eles acreditam que foi exatamente esse período, porque durou exatamente 7 anos. Ela se inicia quando Nero aponta Vespasiano para conter os protestos dos judeus por conta do aumento dos impostos. Vespasiano manda seu exército cercar Jerusalém por volta de novembro de 66, porém, esse cerco só dura 5 dias e o exército se retira. Só em abril de 70, Tito, filho de Vespasiano, cerca novamente Jerusalém, 3 anos e meio decorridos sem ataque, e no mês de agosto começa a atacar. Aí leia aqui o resumo do livro de Flávio José, porque eu vou dar um tempo aí para vocês dar uma lida também, tá certo? Sobre a queda de Jerusalém no ano 70. Apesar de cercar Jerusalém, o ataque só ocorreu em agosto de 70. Os preteristas usam a frase de Jesus, esta geração não passará antes que tudo se cumpra, para dizer que a tribulação descrita também em Apocalipse se cumpriu cabalmente naquele evento. O problema dessa interpretação é que aquela geração também viria à volta de Cristo, e que claramente não aconteceu, a não ser que interprete de forma alegórica essa volta, né? Então, eu vou dividir a gente de novo em grupos, tá certo? E eu queria, se alguém puder fazer essa leitura em voz alta entre vocês. Esse aqui é um resumo, e é um site realmente de história, né, lá no Brasil. E ele fala um grande resumo, né, do que aconteceu dessa guerra no ano 70. Tá certo? Ele vai falar exatamente e você vai ver muitas coisas que se relacionam exatamente com essas profecias da tribulação. Tá bom? Então, dividindo aqui, vou dar por volta, assim, entre 5 e 10 minutos e depois eu retomo. Deixa eu dividir Você aqui. vai mandar o link, ou Jeff? Não, eu vou dividir aqui, aí você já vai automaticamente entrar num dos Não, eu falo grupos. do texto. Do texto, se você clicar lá no PDF que eu mandei, Tá. É verdade, você ele mandou tem. aqui. Pronto, deixa eu ver aqui.
Desculpa, é porque demora um pouquinho que eu tenho que fazer todos os assignments aqui do Room. Acho que não dá para entrar do meu celular, ó.
Tem um corte no meio, né? Quando tá falando assim, aí. E aí deu para ler, pessoal? Nossa, Jack, parece assim uma sopa de letras, palavras e geografia e vários lugares e muitos nomes. Mas Meu olha, Deus. não precisa decorar ou pensar assim e tentar Sim, gravar as coisas, só mesmo para ter uns detalhes assim do que aconteceu, né? sim, sim. Uhum. Principalmente porque como esse debate teológico existe muito forte entre preterista e futurista e tudo, eles levam muito a sério essa coisa que aconteceu no ano 70. Então, assim, eu achei que era Uhum. importante vocês, Sim, quem quem não sabe, né, sobre essa história, poder ler um pouquinho. sim, não, bem Então, interessante isso. o fim dos tempos para os preteristas não significa fim do mundo, mas fim de uma era. Aí diz assim: dize-nos quando aconteceram essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, no versículo 3. O fim dos tempos, a palavra em grego é aionos, que é da palavra aion, né? E significa era, então, ou século, né? Consumação desta era ou consumação deste século. Para os futuristas, a tribulação irá ocorrer no futuro. O arrebatamento é interpretado em três correntes distintas, que aí a gente já também falou, né? Pré-tribulacionismo, o arrebatamento acontece antes da tribulação, os crentes fiéis não passarão pela tribulação, o mid-tribulacionismo, o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação, antes da grande tribulação, que é o momento de perseguição ferrenha contra os cristãos, ou seja, os crentes passam pelo período de paz da tribulação. Os 3 anos e meio iniciais e apenas não passa pela segunda metade, onde se inicia uma perseguição ferrenha. Os cristãos que não forem arrebatados precisariam pagar com a vida para serem salvos. Os pré-tribulacionistas e mid-tribulacionistas enfatizam a separação da tribulação em 3 anos e meio de paz, quando Cristo faz uma aliança, seduz tanto os judeus quanto os cristãos, e 3 anos e meio de grande perseguição, ou mais conhecido como grande tribulação. Utilizam os seguintes textos como respaldo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Lá em Daniel 9:27. A gente também estudou isso aqui nas 70 semanas, né? Tudo isso será o início das dores. Mateus 24:8. O que Jesus cita antes desse capítulo seria os primeiros 3 anos e meio. Já a grande tribulação se inicia no versículo 15. Assim, quando vocês verem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E também o texto de 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 9, que diz assim: Irmãos, quanto ao tempo e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não são das trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí tem também os pós-tribulacionistas, né? Nesta linha não existe distinção entre arrebatamento ou volta de Cristo. Os cristãos, em totalidade, passam por toda a tribulação. Então aqui está aquela figura, né? Acontecendo ou no meio
ou no início da tribulação, no meio, ou no final, que seria exatamente a mesma coisa da volta de Jesus. Os futuristas levam em consideração o fato que Jesus ainda não voltou com poder e grande glória, que acontece logo após a tribulação, como respaldo para um evento futuro. Também leva em consideração a data da escrita do Apocalipse como sendo posterior à queda de Jerusalém. Se o Apocalipse foi escrito após o ano 70 e fala sobre o futuro, então o preterismo cai por terra, né? Então, os preteristas eles dão muito valor a que eles tentam provar de todo jeito que Apocalipse foi escrito antes do ano 70. O milênio ocorre após a tribulação, logo após o arrebatamento ou volta de Cristo, glorificação dos justos para reinar com Cristo no mundo físico por 1000 anos, que iremos estudar mais adiante. Então, gente, como conclusão, a tribulação é comumente aceita como sendo a última semana das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, e seu cumprimento é exatamente o ponto de tensão entre os futuristas e os preteristas. A única diferença é que os preteristas acreditam que essa última semana ocorreu no passado, no ano 70, enquanto que os futuristas acreditam que ainda vai acontecer no futuro. Veremos na próxima lição como os preteristas e futuristas interpretam o anticristo e a marca da besta. Então, gente, pergunta ou dúvida sobre isso que a gente estudou hoje, ou algum comentário? Ou algo novo que vocês não tinham visto antes? Ô, Jeff, quando que a gente vai falar sobre a visão da First Assembly? Qual que é a First Assembly? Eu vou deixar exatamente para o último, a última lição. Tá bom, legal. E você, qual você acredita, Jeff? Você que estudou? Eu acredito que o que aconteceu no ano 70 é muito forte, assim, e eu vou lhe mostrar outras coisas. Porém, eu acredito que ainda vai se repetir. Uhum. Entendeu? Então é como se fosse apenas um Entendi. ensaio ali do que vai acontecer ainda a nível universal, e que ali foi mais voltado ali para o povo, os judeus, né? Em Jerusalém e tudo. Uhum. Mas eu acredito que vai ter um que vai ser bem ferrenho mesmo, bem forte. E você acredita quando a gente fala da tribulação? Você do arrebatamento? Você acredita do... Como é que eles falam? É pré-arrebatamento, né? Mid-arrebatamento? Eu acredito que o arrebatamento, quando fala, é o arrebatamento. Eu sou pós-tribulacionista, vamos dizer assim. É o que acredito que é o mesmo evento. A volta de Jesus e o arrebatamento. A gente se encontra com ele nos ares, e aí a gente já vai reinar ali no mundo por 1000 anos, já, com ele. Peraí, esse aí, eu tô tentando conectar os pontos. Então, quer dizer que esse daí é o que a igreja não vai passar pela tribulação. Não, a igreja passa completamente pela tribulação. Ah, entendi, certo. Isso aqui passa tudo. E uma forma que eu acredito nisso também é porque hoje em dia, se você for lá, por exemplo, para a China e para alguns países muçulmanos, o pessoal lá sofre perseguição, com vida e tudo. Entendeu? O pessoal lá ou nega ou morre e tá passando, né? Essa tribulação que a gente fica vendo em filme, o pessoal já passa por lá, né? Aí eu não vejo por que a gente não passaria, como se a gente do Oeste aqui fosse privilegiado, assim, de não passar pela grande tribulação. Eu não vejo isso, sabe? Eu acho que todo mundo vai passar pela tribulação. Se a gente chegar nessa tribulação, né? Todo mundo vai passar. Mas eu acredito, quem falecer antes, eu acho que, acho não, tenho certeza vai ver Jesus Cristo antes, né? Vai ver a volta dele se cumprindo. É isso Eu que eu tenho uma tenho dúvida. Jeff. Deixa eu te... Pode continuar, Marcelo. Não, fala aí. Eu vou mudar de assunto, mas não tanto. Mas sim, pode ir. Vamos aproveitar que A a minha gente já vai dúvida tirando dúvidas. é mais em relação a esse arrebatamento, que aqui o que me chama a atenção aqui no texto que fala que, no caso lá
midi-tribulacionismo, que o anticristo faz uma aliança e seduz tanto os judeus e os cristãos. No caso, independente se seja pré, mid ou pós-tribulacionismo, os judeus estarão ali com os cristãos, mas eles também seriam arrebatados? Ou qual que é o que O aconteceria arrebatamento com os judeus? seria exclusivo para os que têm a marca do Cordeiro, né? Que são os cristãos. Certo. É Jesus levando a igreja. Ah, sim. Os judeus, eles são povo de Deus também, mas eles rejeitaram o Messias. Uhum. Sim. Até porque a Então, única condição, né, da gente ser salvo é acreditar em Jesus é, como Senhor. É a única. é. A diferença da Sim. gente para os judeus é que eles têm que fazer um monte de ritual e um monte de coisa de lei e tudo, né? Uhum. E tem uns judeus que são messiânicos também, né? Que acreditam que Jesus foi o Messias, mas muitos deles ainda continuam fazendo um monte de ritual. Eu acredito que esses que acreditam que Jesus é o Messias, que são judeus messiânicos, eles também podem participar do arrebatamento, também podem ser, Uhum. mas são os que realmente têm a marca do Cordeiro, né? Porque Jesus morreu como sacrifício para a gente e Sim. disse que viria buscar a sua igreja, né? A igreja é Sim, sim, exatamente aqueles que estão esperando pela volta dele. A igreja está sim, ansiando pela volta de Jesus, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então é ele que vai sim. levar. Eu tô lendo junto com o pessoal o Pentateuco, com o pastor Uhum. Alain, e aí, vendo assim a história dos judeus, sei que ele é um povo escolhido, né? A menina dos olhos de Deus. Então, fiquei nessa dúvida na questão do arrebatamento, se eles seriam Aham. levados também. É, Mas, com certeza faz sentido que eles não optaram pelo que é o certo, né? Que é exatamente. Se você for serem ler salvos. em Mateus 24 que a gente está lendo, se você for ler, tem um momento que ele vai falar, que ele vai lamentar por Jerusalém, né? E aí ele fala Uhum. assim, eu tanto quis ajuntar vocês como uma galinha se ajunta com os pintinhos e tal, né? Tá Uhum. acolhendo, né? Tá buscando, mas eles rejeitaram Sim. realmente Jesus. Então é ali que Jesus está falando assim, ó, tá vindo uma maldição sobre esse povo. Então a gente vê realmente que o povo que eles rejeitaram e eles ainda falaram assim, que caia sobre nós o sangue desse justo. Eles mesmos Uhum. trouxeram a maldição sobre eles, né? E a gente vê Sim. essa maldição acontecendo no decorrer da história. Toda essa Uhum. perseguição É o e quando povo que chegou sofre. o povo que mais sofreu no mundo, né? Com Sim. Hitler e tudo, assim, é o povo judeu. Então, você vê, não tiveram descanso, não tiveram terra por muito tempo, né? E aí, Uhum. só em 45, né, que foi lá a ONU estabeleceu uma terra para eles e tal, aí vieram, né? Então, é um povo que Sim. vive nômade, assim, sempre viveu. E por causa disso, porque eles rejeitaram realmente, né? O Cordeiro. Sim. Então, apesar de ser o povo que foi escolhido, essa escolha de Deus pelo povo judeu era porque através dele, que era a raiz de Davi, né? A raiz de Davi é Sim. Jesus. E aí, na raiz de Davi é que viria o Messias e aí abençoaria todas as famílias da terra, que é a mesma promessa que ele faz lá a Abraão, né? Na Uhum. tua linhagem abençoarei todas as famílias da terra. Então é exatamente Sim. Jesus, esse cumprimento. Jesus também é aquele que lá em Gênesis fala assim, a tua descendência esmagará a serpente, né? Ela Uhum. lhe ferirá o calcanhar, então essa ferirá o calcanhar é exatamente a crucificação de Jesus. Jesus sendo Sim. crucificado e tudo, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Então tudo isso vai se Pode crer. cumprir. Tudo isso já Uhum. se cumpriu ali na cruz, já ele vencendo, né? Mas ainda vai lançar, em Apocalipse fala que ele vai lançar ainda Satanás no lago de fogo e tal, e aí acabará todo esse sofrimento, né, no mundo. Sim.
Mais Tá alguma certo. pergunta aí? Marcelo, acho que ainda tinha uma pergunta ainda, era Marcelo? Eu vou deixar eu perguntar na próxima aula, porque acho que vai render, e eu preciso ir para meus filhos vencer. Então, eu preciso voltar a desconectar, mas eu anotei aqui, eu vou perguntar na próxima aula. Tá Até bom. porque tem a ver com o assunto. E agora aqui eu prestei atenção na próxima aula. É o que a gente vai estudar, então eu vou deixar a pergunta para você. Então, deixa eu fazer então uma pergunta para você. O que é que você acha essa tribulação ficou para trás ou você acha que vai ainda ocorrer no futuro? Eu acho que para mim ainda é muito difícil de vincular aquilo que eu cresci escutando, entendeu? Eu Aham. nunca me aprofundei né, na escatologia, eu comecei a estudar agora, então eu cresci escutando do meu avô, que era pastor, e aí assim, sempre fui de igreja pentecostal, então eu cresci escutando que a grande tribulação vai vir, mas nós vamos ser arrebatados antes. Mas aí, se você que não foi, assim que eu escutei a vida inteira, né? Se você que não foi arrebatado nesse primeiro arrebatamento, se manter firme durante a tribulação, você ainda vai ter, né, a sua segunda chance de se encontrar com Jesus e de ser arrebatado na pós-tribulação, né? Daqueles que se mantiverem firmes. Então, eu acho que a gente pode voltar nessa pergunta no final dos estudos, onde eu vou ter mais informações, né? Porque é a primeira vez que eu estou estudando a fundo sobre isso, assim. Então, Uhum. Que bom. E então seria mais ou menos a mesma do Deixados para Trás, né? Aquele livro, seria a mesma crença, então a assim, mesma. que acontece o arrebatamento da igreja primeiro, depois vem a grande tribulação, Isso. e aí, durante a grande tribulação, os que ficaram, se, né, decidirem por serem fiéis a É. Jesus, né? Rejeitarem a E marca, né, da besta. rejeitaram a marca, rejeitarem, né? Não negarem a Jesus, Não negaram e se Jesus. mantiverem firmes, apesar de toda a dificuldade. Então, esses Isso. ganharão o reino dos céus, né? Então, eu Uhum. cresci ouvindo isso, né? Eu cresci sendo instruída nisso. Então, é muito legal ver as Legal. diferentes facetas, né, dessa história. Uhum. E você, Jeff, eu Natasha? tenho pegando o gancho, né, Marcela, todas as igrejas pentecostais pensam, tem a mesma linha de raciocínio. Eu fico tentando fazer essas conexões, sabe? E eu não tenho certeza se, por exemplo, todos os presbiterianos, todas as igrejas presbiterianas são pós. Não. Não, Tem tá. algumas igrejas presbiterianas que seguem mais o calvinismo clássico e tudo, eles são mais preteristas. Acreditam que quando é presbiteriana avivada, entendeu? Presbiteriana independente, presbiteriana, então aí eles acreditam que é um futurismo. E ainda além, mesmo na presbiteriana mais tradicional, na presbiteriana do Brasil e tudo, tem alguns pastores que também são futuristas. Eu estava discutindo isso com o Pinho nesse instante. Eu falei, Por aí o exemplo, Pinho, não, Hernandes Dias Lopes, por exemplo, ele é da presbiteriana, né? Ele é futurista. Ele acredita que vai haver um anticristo e tudo. E aí a mesma coisa para os pentecostais. Nem todos são, minha Marcela estava falando, né? Exatamente. Por exemplo, vocês conhecem a Imagine Church? A Imagine Church é uma igreja que ela foi uma igreja satélite da igreja da First Assembly, né? E ela já recebeu uma vez um pastor trazendo um estudo lá preterista. O nome dele é até deixa eu tentar me lembrar agora. Ele tem um livro que chama Raptureless. Assim, não existe arrebatamento, né? Raptureless, né? O nome do livro dele. É Jonathan Welton, o nome dele. Deixa eu botar aqui na mensagem aqui. Jonathan Welton. E ele tem um livro que é Raptureless.
Pronto. Esse pastor, ele tem PhD e tudo. Ele foi chamado lá nessa Imagine Church, que ela era abraçada pela First Assembly e tudo. E esse pastor em específico, ele trouxe um estudo sobre preterismo. Ele mostrou por A e por B que era tudo no passado. Então, assim, você vê que dentro mesmo, né, da igreja vai ter alguns que acreditam de uma forma, outros que acreditam de outra. Mesmo no meio pentecostal também. Gil, agora eu tô mais curiosa para saber o que a Força Assembly acredita. Pois pronto. Então, vamos deixar para a próxima, né? E aí a gente continua a discussão. Mais alguma dúvida ou alguma pergunta para a gente encerrar, pessoal? Só um comentário que quando você comentou sobre acho que foi 45, né, que o Estado de Israel voltou a ser um Estado, né, na ONU, o Brasil que deu o voto de Minerva, né, acho muito Tava interessante até isso, esquecendo disso. que os judeus são muito gratos aos brasileiros, acho que Oswaldo Aranha, acho que era o ministro lá na época que votou a favor, né, e por isso que quando teve aquelas tragédias lá em Minas e tudo mais, os israelenses vieram ao Brasil ajudar e tudo, que eles são muito gratos até hoje. Então acho Não tava nem bacana assim lembrando nossa disso. noção, Legal. serem próximos assim a Israel, né? Foi esse voto de Minerva, desculpa. 40. Em 45, eles estavam 1945. isso, 1945, eles fizeram uma reunião na ONU para definir se Israel seria um estado, né? Teria um definido mesmo, né? Um estado deles. E aí na votação ficou empatado e o Brasil tinha um voto de Minerva, não sei o motivo, mas foi através do voto desse ministro, acho que uma coisa Aranha, não sei se era Oswaldo Aranha, que definiu que Israel teria o seu próprio estado e era considerado um país dentre os outros na ONU, né? Então foi bem bacana isso. Eu conversando com um amigo que é judeu e foi para Israel, ele não sabia, ele é brasileiro. Eu falei, nossa, olha. Muito interessante. Legal, Interessante muito mesmo. legal. Então, pessoal, tenham uma boa noite e a gente se encontra novamente na próxima semana ou lá na igreja. Combinado. Grande abraço. Valeu, Tchau, boa tchau. semana, pessoal. Tchau, tchau. Tá, pessoal.